8 horas 32 minutos, muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira, dia 14 de setembro. Está no ar mais uma edição do TV Mar News. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que você acompanha o nosso programa também pela internet com muita qualidade no endereço www.gazetaweb.com, também no nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook e, é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar. Baixe o nosso aplicativo, é de graça, assim você consegue acompanhar toda a nossa programação. E nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais que já estão aí na telinha para você. 8 horas 32 minutos. Vamos ver como é que está o tempo na manhã desta sexta-feira. Nas imagens do Azulino Márcio Andrei, vai virar o reloginho 8 horas 33 minutos. Já choveu na manhã desta sexta-feira em alguns pontos da capital e também da região metropolitana. E já uma entrevista muito legal com o advogado, ex-presidente da OAB, Tiago Bonfim. Mas antes, eu lembro sempre a você, o TV Mar News é um oferecimento Apvida, 25 anos, saúde e odontologia. E vamos abrir o programa de hoje ao vivo com as informações do Videlan Araújo, que está ali, pelo que eu estou vendo, está na praia. Muito bom dia para você, Videlan, que hoje está ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira. Bom dia para vocês. Olá, Mauro Vedequim, um abraço para você, um abraço para os nossos telespectadores. Nós estamos aqui na Orla de Jatiuca, já que amanhã acontece a 10ª edição do Clean Up Day, que será realizado, é o Dia Mundial da Limpeza, e nós vamos também trazer muitos detalhes da limpeza das praias, né? É a 10ª edição, mais de 150 países envolvidos, e aqui em Alagoas, mais precisamente na capital Maceió, o pessoal do Instituto Biota está envolvido também para poder fazer uma grande mobilização. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a Bruna, que é integrante aqui do Biota, e fala para a gente, mais uma edição se aproximando. Amanhã, como é que vai funcionar a logística para esse trabalho que tem o intuito de conscientizar a população? Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Bom, o dia de amanhã, acima de tudo, é um dia de mobilização social, né, em torno de uma causa, que é uma causa, acho que de todos nós, né, de toda a humanidade. E Alagoas está dentro, Maceió está dentro, né, a gente abraçou essa movimentação que é mundial. Nós vamos começar amanhã às 8 horas da manhã em 2 pontos de saída. Um aqui no posto 7 e outro lá na Passara, um pouquinho depois da Multi-Eventos, em frente ao Hotel Best Western, né? E vai ser um grande dia acima de tudo, de confraternização, né? Porque a gente vai conseguir reunir hoje, a gente já está com uma lista de pré-inscritos de 1.500 pessoas, né? E isso vai ser muito bacana, encontrar pessoas que se reúnem para um intuito só, né? Que é essa limpeza, que é a mobilização social em torno dessa atitude que foi nossa, né? Acima de tudo foi nossa, do jogar esse plástico, do jogar esse lixo nos oceanos, né? Bruno, explica pra gente, 1.500 pessoas, como será distribuído também? Todo mundo uniformizado, todo mundo bonitinho? O que vocês do Biota prepararam para poder deixar a coisa bem bonita mesmo nesse grande trabalho de conscientização, de mobilização da sociedade? Nós temos kits formados por camisas, bonés, né, copos, que são copos reutilizáveis. E nós vamos distribuir gratuitamente para todas essas pessoas que estão envolvidas junto conosco dentro dessa parceria, fora a demanda espontânea, né? O que vai vir, que a gente ainda não sabe, não tem essa dimensão das pessoas que vão estar por aqui e que também vão estar junto com a gente. Então, a gente está numa expectativa muito grande do dia de amanhã. Convidamos a todas, né? Ainda que se não estavam sabendo ainda, que venham agora se juntar, porque quanto mais gente, maior é essa força. 150 países reunidos nesta edição. É uma mobilização enorme, todo o planeta em prol de uma condição, uma continuidade da vida marinha, das condições mesmo de continuidade de limpeza das nossas praias. É essa a ideia mesmo, Bruna? O plástico, né, hoje, a gente sabe a duração que ele tem no meio ambiente. Ele dura centenas de anos no ambiente e isso causa muitas consequências para a vida marinha. Aqui no nosso estado, por exemplo, a gente já encontrou algumas tartarugas, né, após análise do estômago, que ingeriram plástico. Isso causa problemas muito crônicos, assim, intestinais, né, e em alguns casos causa até a morte dela.
É nesse sentido que a gente quer alertar mesmo a comunidade, porque acima de tudo isso é uma atitude nossa, uma atitude inclusive muito egoísta da nossa parte, de consumir alguma coisa e depois largar. Isso acaba indo para o mar de alguma forma, seja pelo rio, seja pela própria areia, né? As correntes que levam para outros lugares. Bom, o Brasil está dentre os 20 países do mundo que mais poluem os oceanos com lixo. Então, é uma causa que a gente precisa realmente transformar e mudar. A respeito desse trabalho que o Biota tem desenvolvido, o número de tartarugas, por exemplo, que parece muitas vezes mortas nas nossas praias, tem sido um número alarmante ainda? Tem sido um número alarmante. A gente, até hoje, né, nunca tinha feito um projeto de monitoramento tão contínuo. Nosso monitoramento é de domingo a domingo e vai ser durante um ano. A gente começou em maio e está até hoje. Se a gente for calcular nesse total, até o mês passado, a gente tem 800 tartarugas mortas, né? Já registradas só pelo Biota. Hoje a gente está com 3 em reabilitação, inclusive uma delas com comprovada ingestão de plástico, né? Com comprovado problemas crônicos, porque o plástico não... Opinião aqui no Brasil para que as leis que já existem, que proíbem inclusive qualquer pessoa de colocar lixo, principalmente jogar plástico, fazer o descarte irregular, elas de você públicas que exijam, primeiro, né, a adoção de algumas medidas para substituição desse plástico por produtos biodegradáveis e também a nossa atitude, né? Eu acho que cada um tem um papel nisso, nós somos uma rede de vida e quando um lado não funciona, os outros também acabam tendo consequências muito sérias e muito graves, né? A partir de 8 da manhã, população convidada. 8 da manhã, vamos esperar vocês aqui no posto 7, ali no... mais de 1.500. Muito bem, nós tivemos um pequeno problema aí na comunicação, como eu lembro sempre, é a internet, mas o grosso da história o Videlan conseguiu passar para a gente. Muito obrigado ao Videlan Araújo, que está ao vivo trazendo informações aí do Instituto Biota. A gente tem acompanhado a morte de uma série de baleias, mas infelizmente é a natureza. Não é porque está havendo um problema, é diferente da história das tartarugas. Nesse caso dos filhotes é outra história. Normalmente o filhote se desprende do grupo e aí não consegue sobreviver porque não está perto da mãe, não consegue se alimentar. Gente, mas vamos mudar de assunto, afinal de contas, este ano o Brasil celebra 30 anos de sua Constituição. E um evento aqui em Maceió discute as 3 décadas da Carta Magna. Para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer o doutor Tiago Bonfim, advogado, ex-presidente da OAB, professor de Direito Constitucional da UFAL e um dos maiores especialistas nesse assunto que nós temos aqui no Brasil. E é um prazer estar com ele na manhã desta sexta-feira. Doutor Tiago, eu quero primeiro agradecer a sua presença. Sei da sua agenda extremamente complicada, então a sua presença aqui significa que você teve que abrir mão de alguma coisa para vir para cá. Muito obrigado pela presença, mas antes de falar de tudo isso, eu queria fazer uma pergunta depois do que nós vimos lá no Rio de Janeiro, quando uma advogada foi presa algemada dentro da sala de audiência. Qual que é a sua avaliação sobre esse fato que chamou a atenção de todos nós? Muito bom dia mais uma vez. Bom dia, uma grande satisfação estar aqui mais uma vez na TV Mar. Cumprimento os telespectadores, a equipe aqui da produção. E é um prazer muito grande, principalmente por estar aqui para ter a oportunidade de falar sobre os 30 anos da Constituição e iniciar por esse tema que, apesar de não nos dar prazer nenhum diante da agressão, da violência que foi feita contra a advocacia brasileira de um modo geral, mas é algo que é preciso que a gente aborde. Inicialmente, é um tema muito sensível a qualquer profissão, a qualquer classe profissional, as prerrogativas para o exercício da profissão. Por exemplo, no caso do jornalista, existe algo mais sagrado para a prática do jornalismo que o sigilo da fonte? Não.
há como um jornalista desempenhar sua função, principalmente no jornalismo investigativo, enfim, sem que se preserve o sigilo da fonte? Não há como. Então, para o grande público, para quem não milita em uma determinada profissão, só existem prerrogativas para o exercício da sua profissão. Quando, na verdade, as prerrogativas profissionais, elas existem para garantir o livre exercício de qualquer profissão. E não é diferente com a advocacia, né? E isso toca um pouco mais a sociedade, porque o advogado, no momento em que ele está atuando, ele não está ali exercendo, pelo menos não em regra, é possível advogar em causa própria, mas em regra o advogado está ali na defesa dos interesses do seu cliente. Sem dúvida. Então, tolher o advogado do exercício pleno da sua profissão é algo que atenta contra a dignidade da própria cidadania. Então, aquele episódio no Rio de Janeiro é um episódio que beira o absurdo em diversos aspectos. Primeiro, porque a advogada estava em pleno exercício da profissão, né? O abuso foi praticado, inclusive, por aquilo que no Rio de Janeiro, para a estrutura, a organização judiciária lá denomina de juíza leiga, aquilo que é um conciliador, né? Que obviamente não há demérito algum, essa figura, a figura do conciliador desempenha uma função relevantíssima em todas as estruturas do Poder Judiciário, mas o que chama a atenção é o fato de que, sendo um conciliador, um juiz leigo, a pessoa que ali estava e que deu a voz de prisão, por assim dizer, era um colega advogado, não é? E ainda por cima determinar que se algemasse quando há uma súmula do Supremo Tribunal Federal que disciplina isso, em casos extremamente específicos, quando a pessoa apresentar perigo ou risco a si mesmo ou a qualquer outra pessoa. Quer dizer, então, tudo ali ocorreu de forma equivocada pelo simples fato de que a advogada queria exercer uma prerrogativa profissional sua, que era manifestar-se sobre a contestação que estava sendo discutida em audiência. A advogada não invadiu a sala de audiência, não chegou ali para tumultuar o andamento do serviço, ela estava em audiência, exercendo a função de advogada, defendendo o interesse do seu cliente, e foi tolhida bruscamente, algemada, presa, enfim, né? Então, infelizmente, no ano em que nós celebramos 30 anos da Constituição, esse tipo de coisa ainda acontece, né? E é interessante demais ouvir a sua análise, doutor, porque a gente percebe o quanto ainda nós temos que evoluir em todos os segmentos da sociedade brasileira. E como o senhor muito bem coloca, no caso dos advogados que estão lá fazendo um trabalho belíssimo, equiparado a todos os outros, eu li isso. Nós temos no mesmo patamar o advogado, o Ministério Público e o juiz. Não há a menor dúvida disso, a não ser que eu esteja falando uma grande aberração, que não me parece que seja o caso quando a gente fala da justiça constituída neste país. Chegamos aos 30 anos da Constituição. Antes de falar exatamente dessa data, como é que foi a tua escolha para enveredar por essa área que é tão bonita? Veja, ou a vida te empurrou para isso? É um misto de coisas. Eu sempre quis fazer o curso de Direito, sempre quis prestar o vestibular para o curso de Direito, né? E uma vez no curso de Direito, sempre quis seguir a advocacia. Nunca tive dúvida, nunca segui o caminho do concurso público. Na verdade, só fiz um concurso que foi para professor da universidade, mas sou muito feliz, muito realizado como advogado, como professor. E tive muitos exemplos que me, digamos, puxaram para o direito constitucional. Eu me recordo que em 1998, há 20 anos atrás, eu estava no segundo ano da faculdade e fui a um evento na cidade de Aracaju, um evento sobre o direito constitucional. E nessa época, já 10 anos de Constituição, mas o direito constitucional ainda era um pouco incipiente, porque no meio jurídico figura muito a ideia de que a lei escrita, positivada, é que determina as coisas. A Constituição, durante muito tempo, foi tida como uma norma que era algo semelhante ao Manual de Instruções do Estado, mas o que contava não era mesmo a Constituição, era o Código Civil, era o Código Penal, era a CLT, era o Código Tributário, aquilo que a gente chama, numa linguagem técnica, de norma infraconstitucional, as normas que estão abaixo da Constituição. E com a Constituição de 1988, se trouxe para o Brasil essa ideia de que
A Constituição não é só uma carta de boas maneiras, algo que vai simplesmente orientar a conduta das pessoas. A Constituição é uma norma jurídica que deve ser respeitada, que deve ser obedecida. E nesse evento eu assisti 2 palestras que, para mim, 2 dos maiores oradores que eu já vi na minha vida, que são o ex-ministro do Supremo, Carlos Aires Brito, e o hoje ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Então, a partir daí eu comecei me instigou seguir esse caminho do direito constitucional e não me arrependo. Que maravilha, parabéns pela carreira. Vamos falar do evento então? A gente tem uma foto aí para ilustrar essa conversa. O nosso querido Josiel no comando da nave-mãe, olha aí as feras. Reflexão sobre os 30 anos da Constituição. Fique à vontade, doutor Tiago, para falar um pouco mais. Hoje nós teremos esse evento lá na OAB e é interessante porque foi algo que foi marcado meio que de última hora, porque o principal palestrante, que é o professor Dirley da Cunha Júnior, que é um dos grandes constitucionalistas, na minha opinião, um dos maiores constitucionalistas do país, é juiz federal na Bahia, professor da Universidade Federal da Bahia, e autor, inclusive, do livro o principal livro que eu recomendo aos meus alunos, das referências bibliográficas lá do nosso curso de Direito. E o professor Dirley está em Maceió hoje pela manhã participando de um outro evento. E eu entrei em contato com os organizadores do evento, que muito gentilmente cederam a participação dele e tal, até porque, num primeiro momento, o objetivo era levá-lo para a faculdade para ele falar para os meus alunos. Só que, como o professor Dirley é uma celebridade, uma pessoa que tem uma imagem extremamente difundida no mundo jurídico e hoje um dos grandes constitucionalistas do país, isso acabou tomando uma dimensão, né, que inicialmente não foi a que nós imaginávamos. E aí, também aproveitando para registrar aqui e agradecer a nossa querida presidente da OAB, Fernanda Marinella, que atendeu prontamente ao nosso pedido e nos cedeu vai ser na OAB, o auditório da OAB, e vamos fazer o evento em conjunto. É uma promoção da ESA, da Escola Superior de Advocacia. E aí entramos em contato com o professor, que está fazendo uma conferência, inclusive nesse momento, mas só retorna a Salvador, a sua terra natal, à noite, e muito gentilmente aceitou fazer às 15 horas essa conferência para nós, que num primeiro momento, como eu disse, incluiria apenas os meus alunos, mas que hoje é aberto ao público, um evento gratuito para não só, apesar de ser na OAB, mas não só aberto à advocacia, mas a toda a classe jurídica, a partir das 15 horas, onde nós faremos algumas reflexões sobre isso. Agora, já adianto que o evento é do professor Dirley. Eu vou fazer só uma introdução. É mais ou menos como aquele show de rock. Você vai assistir o Paul McCartney ou o Guns N' Roses e aí você tem aquela bandinha iniciante que vai fazer só uma abertura para que ele possa efetivamente dar o seu show. Mas não podia deixar passar essa oportunidade em branco da presença de um dos grandes conferencistas, de um dos grandes autores de direito constitucional na nossa cidade, justamente no ano, né, em que a Constituição completa os seus 30 anos, daqui a menos de um mês, né, no dia 5 de outubro. Que bacana. Doutor Tiago, eu como bom repórter não posso deixar de lhe fazer a seguinte pergunta. Em novembro teremos eleições para a presidência da OAB. O senhor é candidato? Não serei candidato. Não serei candidato. A presidência da OAB é algo que eu sempre levarei como algo marcante na minha vida, foi uma grande oportunidade. Acredito que qualquer profissional tem esse sonho, esse desejo de contribuir com a sua classe, mas acho que não são necessários cargos para que a gente dê a nossa contribuição, né? E como eu sou uma pessoa que eu costumo viver o que eu prego, e eu sou um defensor intransigente da transitoriedade de poder. Eu acho que esse é um dos princípios, um dos assentos do nosso princípio republicano. Então, eu acho que a transitoriedade de poder deve ocorrer sempre. Claro que sou relativamente jovem, mal entrei na casa dos 40 anos, então a gente nunca pode dizer que dessa água não beberá novamente, mas não tenho nenhuma pretensão. A menos que haja algo assim muito inesperado, mas não está nos meus planos disputar. Se não disputei a minha própria reeleição, nesse momento acho que temos colegas que estão plenamente capacitados para cumprir essa missão. Mas, como disse, independente de cargo, de postos, de funções,
eu estarei sempre à disposição da minha classe para lutar e defender cada vez mais as prerrogativas da advocacia. Tenho certeza que os nossos telespectadores estão muito felizes com a sua presença. Eu quero agradecer demais, doutor Tiago. Podia ficar aqui o programa inteiro falando contigo. E para a gente encerrar, vamos colocar mais uma vez aí 30 anos de Constituição Federal, a nossa Carta Magna. Hoje, hoje, viu, gente? Atenção aí, às 14 horas, às 15 horas, no auditório da OAB, lá na sede da OAB, em Jacarecica, com essas duas feras. É que o doutor Tiago é muito modesto, né? Então a gente dá um desconto para ele, agradecendo mais uma vez a presença do Tiago Bonfim aqui na TV Mar. Muito obrigado. Venha sempre que a tua agenda lhe permitir. Sempre à disposição. Muito obrigado. Gente, vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo enquanto eu me despeço aqui do doutor Tiago e a gente volta já já com outras notícias. Lembrando que hoje ainda tem a previsão do tempo e os pitacos do Lino. O Lino está feliz da vida, mas será que o CRB vai? Não sei. Vai? Vai, né? 8 horas e 52 minutos, eu volto já já.